Queridos e queridas, como é que vocês estão? Belezinha? Então, bora falar agora sobre a distribuição de Poisson, né? Inclusive, eu já tinha feito algumas aulas sobre estatística inferencial, né? Mas agora que eu estou vendo sobre distribuição de Poisson também. Beleza? Então, também não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal, e é isso aí, vamos embora. Quando a gente está tratando de uma distribuição binomial, estamos falando do quê? Estamos falando sobre se o evento X, seja lá qual for o bendito do evento, ele vai ocorrer ou não. Quando nós estamos tratando de uma distribuição multinomial, nós estamos tratando qual é a probabilidade de múltiplos eventos ocorrerem em determinada quantidade de vezes aos quais você tenta determinado experimento. Quando a gente estava tratando sobre a distribuição geométrica, verificávamos quando que determinado evento ia acontecer. Se ia ser na primeira vez, se ia ser na terceira vez, se ia ser na 89ª vez. Quando que ele ia ocorrer, perdão, pela primeira vez. Então, essa é a diferença. Quando a gente está falando sobre a distribuição de Poisson, estamos tratando sobre a probabilidade de determinado evento ocorrer dentro de um espaço de tempo. E esse espaço de tempo ele tem que ser contínuo, galera. Então é o seguinte, imaginemos que qual que é a probabilidade de um carro bater numa determinada curva? Na curva lá que a galera viu que, tem 5% de chance da galera bater naquele carro, naquela curva. Você vai analisar 10 carros que passaram por ali, 10 carros aleatórios. Qual que é a probabilidade de 3 deles baterem? Né? Então, é binomial. Qual que é a probabilidade deles, quando eles passarem por ali, 3 deles baterem, 2 deles derraparem e os outros 5 simplesmente passarem de boa? A gente está tratando de um evento multinomial, né? É lógico que também a probabilidade de derrapar tem que existir, né? Porque senão você não consegue calcular. Quando a gente está tratando de uma distribuição geométrica, dado que 10 carros passem ali, qual que é a probabilidade do quinto bater? Só a partir do quinto bater ali. Né? O resto não importa, só quero saber do quinto para frente. Né? Eu quero saber do quinto, ser mais exato. Quando que o quinto vai bater? Qual é a probabilidade do primeiro carro bater ser o quinto? Agora é o seguinte, agora a gente tem uma distribuição Poisson. Então é um espaço que nós estamos analisando. Né? Dado que a média de carros que passam por aquela, dado que a média de acidentes que tem ali naquela determinada curva é de 1 por mês, por exemplo, qual que é a chance, né? Qual que é a chance de 3 carros baterem no intervalo de tempo, no intervalo de um mês, no intervalo de uma semana, no intervalo de um dia, né? Assim, cada intervalo ele vai ter uma média diferente, né? Então, na grande maioria das vezes, pode ser que a média de uma semana e a média de um mês, dependendo de como for analisado, seja a mesma. Mas, a grosso modo, cada intervalo de tempo vai ter uma média diferente. Beleza, quais são as definições deles? São 4. Né? Então eu vou até ler o livro, vou ler aqui da parte do livro, né? E vou complementando conforme eu vou lendo. Então a primeira é, o experimento consiste em contar o número de vezes, x, como eu disse, você vai contar a quantidade de vezes ali, né? Que um evento ocorre em um determinado intervalo contínuo. Um intervalo pode ser de tempo, área, volume ou outro intervalo contínuo. Isso é minha mãe xingando ali no fundo, porque ela tá vendo os gatos ali dela, tá? Então, a gente está falando sobre um intervalo contínuo, galera. Então, assim, nós vamos analisar num rio passando quantos peixes passam ali, né? Nós vamos analisar um determinado espaço, quantas pessoas tem em determinado lugar, né? Quantos quilos de areia tem em determinado canto, quantos metros cúbicos de chuva vai cair em determinado lugar, né? Só que assim, nós estamos falando sobre um intervalo contínuo. Então, nós vamos ver no espaço de um mês, nós vamos ver no espaço de um ano, nós vamos ver no espaço de uma semana. Não vai ser assim, eu vejo essa semana, depois eu conto mais 3 dias, depois eu conto mais um mês, depois eu conto mais um ano, né? Eu vou ter distribuições diferentes para cada espaço de tempo. Eu posso até no final somá-las, mas, enfim, no fim das contas, eu vou ter vários intervalos de tempo. Se eu dividir esse intervalo de tempo, eu vou ter
distribuições diferentes. Então, nós estamos tratando de um intervalo contínuo, seja ele um mês, seja ele um dia, seja ele uma semana, seja ele um terreno, tantos metros cúbicos de água e assim por diante. Tá bom? A segunda está escrita aqui, ó, a probabilidade de um evento acontecer, né, é a mesma para intervalos de mesmo tamanho. Então, assim, o que eu quero dizer com isso? Então, se eu tenho, qual que é a probabilidade de chover no espaço de um mês? É 30%. Qual que é a probabilidade de chover no espaço de 2 semanas? É de 18%. Qual que é a probabilidade de chover no espaço de uma semana? 13%. Qual que é a probabilidade de chover em um espaço de 13 dias? 1%. Só que veja que conforme, mesmo eu estou usando só alguns exemplos, eu estou chutando números, tá? Estou tirando o número do umbigo. Só que assim, quando eu estou falando de probabilidade, essa probabilidade ela é contínua. No espaço de tempo ela não vai ser alterada. Então, digamos que eu tenha, sei lá, uma curva em uma rua, né, que é inclusive o próprio exemplo que eu vou usar depois, né, e a chance do carro vir e bater é de 5%, no intervalo de um mês. Então ninguém vai arrumar, todo mundo vai passar ali no arregaço, vai passar na mesma velocidade e afins, não vai ter uma reparação, não vai ter um auxílio, não vai ter uma sinalização, não vai ter porcaria nenhuma. Sempre vai ter esse determinado evento nesse espaço de tempo. Então a probabilidade ela é contínua nesse espaço de tempo. A probabilidade do evento ao qual nós estamos analisando. Beleza? Então vamos lá. Então, ó, o número de ocorrências em um intervalo é independente do número de ocorrências em outros intervalos não sobrepostos. Então, o que acontece em janeiro é diferente do que acontece em março ou abril. Beleza? É isso. Não interpostos, não sobrepostos. Então, eu estou pegando do dia 10 ao dia 30 de janeiro, né? E eu não vou analisar, por exemplo, entre o dia 15 de janeiro até o dia 20 de fevereiro, né? Porque aí eu tenho um intervalo sobreposto, que são esses dias finais de janeiro, tá bom? Nós estamos tratando de lugares diferentes. Partindo disso, qual é a probabilidade de um determinado evento ocorrer na distribuição de Poisson? Então, eu tenho aqui a probabilidade de x, né, ocorrer. Então, aqui eu tenho a média. Então, veja que aqui nós vamos já utilizar a média. Então, a média do quê? Média daquele determinado evento ocorrer no espaço de tempo. Na verdade, aqui é a média de eventos que ocorrem. Dado que determinado jogador faça de basquete, por exemplo, ele faça 30 pontos, é que jogo em si é um pouco diferente, porque cada jogo é um jogo diferente, né? Então, vamos colocar, por exemplo, num intervalo de tempo que fica melhor. Num espaço de 60 minutos, por exemplo, o jogador faz tantas jogadas, né? Eu acho que colocando um tempo fica melhor. Mas vamos colocar um espaço, vamos colocar uma coisa mais contínua, que até o exemplo que até mesmo fala aqui no livro. Em um determinado ponto, você tem a média de 3 acidentes por mês, né? Então você tem um espaço por mês, você tem 3 acidentes. Então é isso. No espaço tem 3 acidentes. Vamos dizer que em um espaço de ambiente, por exemplo, uma manifestação, um show, você tem a média de 2 pessoas por metro quadrado, né? E assim sucessivamente, tá bom? Você tem a média ali em um espaço, por exemplo, de 1 quilômetro, você tem em torno de 1.000 pessoas. Você tem um espaço contínuo ali, né? Você tem uma continuidade, você tem uma quantidade de pessoas ali jogadas, beleza? Então, essa você tem a continuidade. E em cima da média, você vai fazer o quê? Você vai elevar pela quantidade de vezes que você está querendo analisar, ok? Então, não nos esqueçamos que a média, né? A gente está falando uma média populacional aqui, nada mais é do que média, só média. Eu estou confundindo com desvio padrão. Né? Eu tenho aqui a média, né? Então eu vou ter a quantidade de n igual a 1, né? xi dividido por n. Então aqui eu tenho a média. Então veja que para eu poder ter uma média eu preciso bem ou mal de um intervalo de tempo. Ah, mas eu posso tirar a média de um único valor? Pode, é ele mesmo. Mas vamos considerar, né, que uma média decente é de 2 valores para cima, onde o n é de 2 para cima, tá? Porque n igual a 1 é só o próprio valor. É a média? É, mas vamos
pelo menos aqui, considerar aqui uma média legalzinha é quando você tem mais de um, tá bom? E aqui eu vou ter o quê? Eu vou ter um número E mesmo, beleza? Aquele númerozinho E. Eu falei bastante, principalmente quando eu estava falando sobre números, quando eu estava falando sobre potenciação, logaritmo e tudo mais que eu falei nos vídeos de pré-cálculo. Caso vocês não lembrem, tem um monte lá no meu canal. Só se dá uma olhadinha nos vídeos de pré-cálculo. Menos sobre elevado menos a média. E deixa eu tentar fazer acho que é um 1000 esse daqui, mais bonitinho. Tá mais ou menos, né? Então, o que é isso daqui? Para quem não lembra, né? Se eu tenho x elevado a menos y, é a mesma coisa que 1 sobre x elevado a y. Né? Então, você tem a inversão desse meu número e, que é 2 quanto mesmo? 2,71828 e infinito, tá bom? E aí eu faço o quê? Daqui eu pego o x e elevo não, perdão, x fatorial. Antes, nos outras, ele era o numerador, agora ele é o denominador. Então vamos fazer um calculinho, que inclusive está até aqui. Ó. A quantidade média de acidentes que você tem em um determinado cruzamento é 3. Por quê? Porque sim. Tá bom? Então eu tenho ali um determinado cruzamento, um determinado canto da cidade, que a média é 3. Tá bom? Qual que é a probabilidade de eu ter o quê? De eu ter 3 acidentes naquele lugar. Naquele lugar em um determinado mês. Tá bom? Em qualquer mês, em determinado mês, aquele mês que a gente está analisando, tá bom? Então é o seguinte, qual que é a probabilidade de acontecer 4, como está aqui, em qualquer mês? Naquele canto, a média são 3 acidentes, qual que é a probabilidade de ter 3 acidentes ali? Então, vamos substituir. Então, nós temos aqui 3 elevado a 3, vezes e elevado a menos 3, sobre 3 fatorial. Tudo um monte de 3. Aí a gente vai puxar a calculadora, porque como tem o ezinho ali, o ezinho é meio complicado de multiplicar, tá bom? Então eu tenho aqui, vou fazer aqui, parênteses fica melhor, 3 elevado a 3, vezes, aqui eu vou meter um parênteses de novo, e elevado a menos 3, fecho parênteses novamente, dividido por 3 fatorial. 22%. 22,4%. Então, eu tenho lá. A chance é de ter 22,4% de ocorrer esse evento, né, neste caso, de ter 3 acidentes ali em algum determinado mês. Tá bom? Se eu for analisar, né, pode ser que isso realmente ocorra. Só que assim, e se tivesse, por exemplo, um acidente, qual é a probabilidade, por exemplo, de não ter nenhum acidente? Né? Então, se P, por exemplo, for igual a 0. Se P é 0. Se não tiver nenhum acidente, qual é a probabilidade? Vamos levar isso aqui. Então, eu tenho aqui minha média, beleza? Que vai ser igual a 0. Afinal de contas, eu estou considerando 0 realmente. E elevado a menos a média, então de qualquer jeito eu vou ter elevado aqui a menos 0. Então, menos 0. Menos 0 não, perdão. Aqui é menos 3, porque afinal de contas aqui é média. E 0 fatorial. 0 fatorial é 1. Média aqui é 1. Então, simplesmente vai ser, o resultado simplesmente vai ser e elevado a menos 3. Porque aqui eu tenho 1. Aqui eu tenho 1. Qualquer valor dividido por 1 é 1. Qualquer valor multiplicado por 1 é 1. O único número que só me sobra é o inverso de 3. Né, o inverso de e elevado ao cubo. Então, aqui eu tenho e elevado a 3 negativo. A probabilidade de não ter nenhum acidente é praticamente 5%. Aproximadamente 5%, de não ter em algum mês. Tá bom? Então, vai passar um mês aí que não vai ter um acidente. É 5%. Qual que é a probabilidade de ter um só acidente? Então, a probabilidade aqui estamos tratando de 1. Então, vai ser a média, ela é, neste caso a média vai continuar, né, que vai ser 3, vezes
e elevado a menos 3, isso aqui se mantém, e 1 fatorial, que é 1. Então, simplesmente vai ser esse valor aqui multiplicado por 3. Né? Então, vai ser aqui o... Deixa eu colocar aqui na mão que fica mais bonitinho. Fica 3 vezes e elevado a menos 3. 60? Vamos ver se é isso daqui mesmo. Aqui eu tenho 3 não, perdão. E elevado a 3 negativo vezes 3. 14. Vamos fazer de novo, só para ver só se eu não errei. Então, 3 vezes, neste caso, E elevado a 3 negativo. Isso aí mesmo, 14,9%. Em torno de, né? Em torno de 14,9%. Beleza? Então veja que a chance disso ocorrer é um pouco maior do que a chance deste bendito aqui ocorrer. Beleza? Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado, tá bom? Então a chance de não ocorrer, né? Então a chance de acontecer qualquer outra coisa nisso daqui é só o inverso desse valor, tá bom? Então a chance disso daqui ocorrer, a chance de não ocorrer acidente é uma chance bem improvável, né? 5%, e começa a ficar mais provável conforme eu vou me aproximando, né, da minha média. Belezinha, queridinhos? Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. É isso aí, beijos carinhosos na bunda de vocês e até mais.